Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 1 do nosso curso, da nossa semana de aulas, montando um planejamento estratégico no mercado esportivo do zero até a sua renda extra mês a mês. E essa é a nossa aula de número 1 com o tema Os Primeiros Passos para esse planejamento estratégico, aquilo que ninguém te contou e deveria ter te contado lá atrás. Então, antes da gente dar início propriamente dito aqui na nossa aula, eu quero te passar duas informações rápidas. Primeiro, onde a gente vai chegar com essa semana, com essas 5 aulas, essa sequência de 5 aulas de planejamento estratégico. Eu quero chegar do zero até o seu objetivo. O que eu quero falar do zero? Essas aulas vão servir desde aquela pessoa que está começando agora, que é o mais interessante de tudo, porque você vai começar a entender todo o processo do básico, do cerne da questão, até o seu objetivo. E até aquela pessoa que já tem tempo de estrada, já conhece o mercado esportivo, tá? E seja ele trade ou seja ele punter, tá? E ele vai acertar os detalhes onde ele está errando, porque eu tenho certeza e aposto as fichas todas aqui com você, que 90% dos apostadores, eles não têm um objetivo definido, eles não têm um planejamento, eles não sabem onde estão e nem onde vão chegar, tá? Segundo ponto que eu quero bater antes da gente começar a nossa aula, é que eu não quero perder o tempo de ninguém aqui, eu quero ser prático, objetivo e direto ao ponto. Tá? Então não vou ficar enrolando, falando aqui por 2 horas, coisas que eu posso falar em menos tempo. Então, objetividade, ok? Então tudo bem. Nessa aula de número 1, os primeiros passos, antes da gente falar quais são os primeiros passos no planejamento estratégico, eu preciso definir para você o que é o planejamento estratégico. Por que eu coloquei principalmente esse nome, planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele é um processo que você entende aonde você está e define o caminho para onde você vai, onde é que você vai chegar. Então, eu preciso definir isso e eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe onde está e aonde quer chegar. Então, esse é o primeiro detalhe, planejamento estratégico. E como nós estamos falando aqui em primeiros passos, né? Eu estou colocando aqui, eu vou acompanhar sempre o slide aqui na minha tela, tá? Então, a gente precisa, eu vou passar aqui uma frase, eu vou até fazer a leitura aqui, de um filósofo chinês, que ele diz o seguinte: aquele que conhece outros homens é perspicaz, aquele que conhece a si próprio é inteligente, aquele que domina outros homens é forte, aquele que domina a si mesmo é poderoso. O que eu quero dizer com essa frase desse filósofo chinês? É justamente o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração no nosso planejamento estratégico. É o primeiro passo. Qual é? É o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou, definir isso aí parece uma coisa simples, mas não é. Por quê? A gente, quando vai fazer um estudo da análise de fatores internos e externos em qualquer planejamento estratégico, e agora eu vou fazer a adaptação necessária para o mercado esportivo, de apostas esportivas, ele exige algumas ferramentas para que eu consiga planificar tudo, tá? Uma ferramenta que a gente pode utilizar para esse autoconhecimento é a matriz SWOT, tá? Aqui vocês podem seguir aqui, vendo no slide. A matriz SWOT, são os termos em inglês que eles querem dizer o seguinte: os fatores internos, que são os pontos fortes, né? As fraquezas, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então, fatores internos, os pontos fortes e as fraquezas, e os fatores externos, oportunidades e ameaças, tá? Por que eu falei que o autoconhecimento ele não é uma coisa simples da gente identificar? Aqui eu vou analisar todo o cenário que está ao meu redor. Não só eu, mas ao meu redor próximo e ao meu redor afastado. Por que eu digo? O comportamento humano, ele é engraçado. Não só o comportamento humano, principalmente o brasileiro. É muito fácil eu apontar os meus pontos fortes. É muito fácil. Eu vou colocar lá
Vou dar alguns exemplos já para que você, na hora que eu falar, quem não pegou ainda um material escrevente aí, um papel e uma caneta, pega para fazer essas anotações, porque nós vamos fazer esse planejamento juntos. Então, a primeira coisa que eu preciso é que você pegue essa matriz SWOT, já pegue os pontos fortes e nós vamos enumerar, nós vamos listar os nossos pontos fortes. Tá? Então você vai pegar e fazer isso aí agora. Essa é a tarefa mais simples que você tem para fazer agora. Então, você é uma pessoa inteligente, disciplinada, tem uma boa autoestima, você é uma pessoa esforçada. Isso são tudo aspectos, pontos fortes, são características positivas suas que eu quero que você liste. Então, eu estou dando só alguns exemplos. Então, você vai ver, é fácil a gente fazer isso daí. O difícil é a tarefa seguinte. Esse vídeo, vou fazer só um parênteses aqui. Essa aula, ela é feita também, não feita como formato de live, mas sim gravada, de forma que você possa pausar e executar no momento que eu estou falando. Então, lista os pontos fortes, pausa o vídeo, faz isso aí que eu estou falando, para que a gente não perca tempo e quando a gente completar as nossas 5 aulas, você já tem todo o planejamento montado, tá ok? Então, vou partir do pressuposto agora que você já está com esses pontos fortes já anotados. Então agora vamos para a parte difícil. Por que difícil? O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de identificar fraquezas, pontos vulneráveis em nós mesmos, tá? Isso é uma dificuldade nossa, tá? E vocês podem até perceber, ninguém gosta de que outro faça nem crítica construtiva a nosso respeito, tá? É muito difícil a gente lidar com aspectos negativos nossos. Mas eu preciso que você tenha maturidade nesse momento e elenque isso daí. Vou dar alguns exemplos do que pode ser uma fraqueza. Você pode ser uma pessoa indisciplinada, preguiçosa, você tem muito medo, você tem muita ansiedade. Isso tudo são fraquezas, são pontos fracos e a gente precisa listar eles porque isso vai influenciar nas nossas estratégias futuras e nas nossas tomadas de decisão, tá? Então eu vou precisar maximizar meus pontos fortes e neutralizar essas fraquezas no momento que eu vou fazer ou alguma análise lá na frente ou alguma tomada de decisão se eu vou fazer determinada entrada ou não. Então já estou adiantando um pouco o filme, o porquê que esses pontos são muito importantes para a gente trabalhar nesse momento, tá? Então, o maior erro, né? O maior erro é não ter consciência de nenhum dos erros, né? Então, vamos listar. E aí, quando você começar a observar que você tem essas fraquezas, que você não tá... Por isso que tem que escrever, porque você precisa ver e falar assim, porra, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho que me tranquilizar naquele momento que eu preciso fazer minha tomada de decisão, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Vou considerar que você já listou seus pontos fortes e suas fraquezas, tá? E vamos trabalhar agora os aspectos, os fatores externos, tá? Que são as oportunidades e as ameaças. Eu quero que você acompanhe ali, tá? Aqui no slide. Por quê? O que vem a ser... o que um fator interno influencia no fator externo? Toda vez que eu maximizo o meu ponto forte, eu vou sempre... eu potencializo ele, eu vou buscar sempre oportunidades. A partir do momento que eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou conseguir ter mais ganhos em oportunidades. Vou dar um exemplo. O que seria uma oportunidade? Seria eu saber o momento certo de uma abertura de mercado na casa de apostas com uma odd mais elevada, ou seja, uma odd de valor acima daquele preço justo da odd, e eu vou fazer a minha entrada. Ou seja, eu estou ganhando em cima da casa de apostas no longo prazo simplesmente porque eu tenho a disciplina de ter aquele regramento de entrar de tantas em tantas horas ou determinado período do dia na casa de apostas para verificar se o mercado já abriu ou não, para que, baseado nas minhas análises, eu faça a minha entrada ou não. Então, o fator, você pode observar que o ponto forte, disciplina, me faz com que eu consiga ter mais oportunidades, potencializar as minhas oportunidades.
Agora, se eu sou uma pessoa preguiçosa, se eu sou um cara indisciplinado, né, eu vou potencializar as minhas ameaças. Quais seriam essas ameaças? Eu vou estar entrando na casa de apostas no momento não oportuno e vou estar pegando odds abaixo das odds justas, ou seja, no longo prazo eu não estarei sendo lucrativo. Por quê? Porque eu estou potencializando ameaças ao invés de potencializar meus pontos fortes. Tá dando para entender? Tá bacana? Tá. Então, se você tiver qualquer dúvida, também minhas caixinhas de pergunta no Instagram estão sempre abertas. Fique à vontade, pergunta lá que a gente responde, tá bom? Então, nesse momento, nós já temos o quê? O autoconhecimento todo na nossa mão, tá? Eu já tenho pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças todas listadas, beleza? Então, isso tudo na matriz SWOT que está aqui disponível para você. Então, como foi falado, você nesse momento já tem o primeiro passo do planejamento estratégico feito. Qual é? É a listagem da matriz SWOT. Ou seja, eu tenho todos os meus pontos fortes, minhas fraquezas, as oportunidades e as ameaças listadas, ok? Então nós vamos para o segundo passo, que é o posicionamento. E o que é posicionamento, Rodrigo? Simples, o posicionamento é como eu já tenho tudo isso na minha mão, eu vejo isso aí todo dia na tela do meu computador, eu sei que eu preciso potencializar isso aqui, ao mesmo tempo que eu preciso blindar as minhas fraquezas, para que eu busque as oportunidades e mitigue essas ameaças, tá? Então, eu me posiciono diante dessas informações, tá? E eu vou buscar os caminhos e as estratégias definidas, as técnicas, eu vou verificar quais são as técnicas e as estratégias que eu necessito para eu ser lucrativo. Afinal, o que a gente busca nas apostas esportivas? A lucratividade. Eu busco a consistência. Você não busca nada diferente disso. O que todos aqui querem? O que você quer? Você quer ser lucrativo e consistente. Você quer ter ganhos constantes, tá? De maneira que aquilo ali possa te dar algum tipo de retorno, seja na sua vida pessoal, familiar, financeira, etc. Tá? E isso então também influencia no seu ambiente. Então, voltando até no item anterior, no primeiro passo, se alguma coisa no meio do caminho do seu posicionamento ela dá errado, vai influenciar as ameaças vão acabar potencializando, as suas fraquezas potencializam as ameaças que vão influenciar na sua lucratividade. Influenciando na sua lucratividade, você começa a ter hedge, aí vai potencializar outra fraqueza sua, vai se evidenciar a ansiedade, o medo, aí uma coisa aquilo começa a virar uma bola de neve e você começa a estar numa bad run, e você começa a estar vivendo num ambiente de briga familiar e você não consegue conquistar as suas metas que você colocou no meio do caminho, e isso tudo vai te influenciar de uma maneira negativa até que você vai quebrar uma banca, você vai colocar algumas economias suas por água abaixo, tá? E não é isso aqui que ninguém quer. Por isso que a gente está fazendo esse planejamento estratégico. Bacana? Então, o posicionamento é isso. É você estar diante de todos esses fatores, sabendo o que precisa ser feito, tá? Porque mais para frente nós vamos ver quais são essas ferramentas, quais são os caminhos que eu preciso percorrer para chegar lá. Então, se eu tiver uma pedra no meio do caminho, se eu tiver um obstáculo, ou se eu tiver um caminho duvidoso que eu não conheço, eu vou saber que não é por ali que eu vou seguir, ou que aquele obstáculo eu preciso transpor de tal maneira. Tá? Então é esse o posicionamento que você precisa ter. O fator principal, primordial nesse momento é esse autoconhecimento. O posicionamento é uma consequência de um bom autoconhecimento. Bacana? Então, para ficar tudo mais visivelmente agradável e que facilite, seja eficiente nesse nosso planejamento, eu quero que você observe aqui essa tabela que eu estou deixando aqui, que você pode utilizar para já começar a fazer o preenchimento nela, tá? Que você consegue colocar os dados da matriz SWOT, tá? Por que essa tabela é interessante? Porque você tem uma melhor visualização de todo o processo do planejamento estratégico. Então aqui você consegue listar nessa tabelinha
tudo que a gente bateu até agora, e você já começa a ter uma visão de futuro. Você precisa botar assim, qual é a visão? Eu quero estar entre os top players do mercado. Eu quero ser lucrativo e consistente. Você tem que botar ali a sua visão. Mais para frente nós vamos completar essa tabela de uma maneira completa. Tem alguns dados aqui que você aqui nessa aula 1 ainda não é capaz de preencher. Mas eu quero que tudo aquilo que a gente já bateu, você preencha, né? Que é a matriz SWOT. Você já consegue ter uma visão. Qual é a visão? É isso aí, eu quero estar entre os top players. Ou eu quero, tá sempre com que você já vai colocar um objetivo junto. Eu quero estar sempre com o carro do ano. Então você vai colocar uma visão daquilo que você planeja com que as apostas esportivas vão te impulsionar. Tá? Então aqui eu já vou começar a tratar de um conceito que é o quê? É o plano de ação, que nada mais é que o caminho que eu vou percorrer daquilo que eu falei. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é eu saber onde eu estou, é o processo, né, de eu saber onde eu estou e aonde eu vou chegar. O que é o plano de ação? O plano de ação é eu escriturar, eu escrever como eu vou fazer isso, como eu vou fazer essa ligação de onde eu estou para onde eu vou chegar. Então o plano de ação vai te mostrar isso daí. Por quê? Se você simplesmente falar ou ficar no mundo das ideias, você não tiver isso aí escrito, você vai se perder, você vai perder seu foco no meio do caminho e você vai acabar quebrando nessa trajetória. Tá? Então você já tem condições já de começar a pensar, tá? Da aula 1 para a aula 2, eu quero que você já pense em pelo menos 3 objetivos, tá? Pode ser um, não tem problema. Se esse um for um objetivo grande, nós vamos tratar o que são objetivos, metas, indicadores, mas você já consegue pensar em um objetivo. Vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma casa, tá? Uma casa de 200 mil reais, vou dar um exemplo, tá? Para isso eu tenho uma banca de 30 mil reais. Tô dando um exemplo. Então, você já começa a ter noção de muita coisa que, foi o que eu falei, 90% dos apostadores não tem. Ou seja, você já tem um objetivo. Qual é? Quero comprar uma casa de 200 mil reais. Eu tenho 30 mil de banca, ou seja, eu sei. Eu consigo ou não fazer aportes mensais nessa minha banca? Sim, não. Você responde essas perguntas. Depois, se eu consigo, qual o montante que eu consigo fazer de aporte? De X, de Y, de Z. Tá? Então isso tudo você precisa colocar no papel. Por quê? Isso aí vai influenciar lá na frente dos nossos cálculos para a nossa estratégia e o nosso plano de ação ele ficar completo. Para eu saber exatamente como eu vou percorrer e toda vez que surgir algum obstáculo, eu vou saber como eu vou transpor. Entendeu? Deu para pegar? Então, o objetivo é sempre algo grande. Porque as metas, elas são subsidiárias. Eu não gosto nem de chamar de metas, eu gosto de chamar de linhas de controle. Por quê? É uma forma de eu monitorar como é que está o andamento do meu processo. Então, eu traço linhas de controle nesse processo. Então, se meu objetivo é comprar uma casa, eu tenho que colocar um lapso temporal nisso daí. Eu vou comprar uma casa de 200 mil reais daqui a 5 anos. Então, eu tenho que estabelecer linhas de controle. Podem ser linhas de controle anual, né? Então, ao final de 2020, ao final de 2021, eu vou terminar com tanto a minha banca. Então, a gente já começa a pensar nesse aspecto. O trabalho que eu preciso que você faça nesse momento é pensar em objetivos e, se possível, já colocar linhas de controle, sejam elas, se você quiser colocar de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Então, simplesmente, se você está colocando um objetivo de 5 anos, você quer estabelecer linhas temporais, linhas de controle de 6 em 6 meses, é só você dividir ali, tá? Nesse período, se quiser diminuir. Eu só não aconselho você colocar linhas de controle muito perto, porque você pode passar por alguma bad run, você pode passar por alguns desvios padrões que existem, tá? E isso pode abalar o seu emocional, tá? Se ele não estiver bem apurado, pode abalar e isso aí acarretar num desvio de caminho aí, num desvio de foco nesse trajeto, tá bom? Eu acho que para essa primeira aula, você montando toda essa estrutura, você já vai ter dado os primeiros passos nesse planejamento estratégico, tá? Para a gente poder caminhar para a nossa segunda aula e a gente já começar a descer a ravina e a gente montar esse planejamento do jeito que tem que ser. Então, por isso que eu falei lá no início,
serve para quem está começando, porque ele já consegue pensar nisso tudo. Você não precisa ter conhecimento nenhum de aposta esportiva para estar fazendo isso que eu estou falando. Da mesma maneira que se você já está nesse caminho e não soube responder nada disso de uma maneira rápida, que eu falei no decorrer dessa aula, você já consegue colocar e você já começa a se profissionalizar nesse ambiente de apostas esportivas, porque a diferença de um amador no sentido que eu falo, é de uma pessoa que não tem todo o conhecimento ou que está iniciando, tá? Do profissional é justamente isso, o profissional ele sabe o que está fazendo, ele vai para o combate sabendo qual é o alvo compensador dele, tá? Diferente do amador. O amador ele vai lá e está lá o tiro comendo, ele está lá a esmo, sem saber o que fazer ou atirando para qualquer canto, tá? Então vamos parar de amadorismo e vamos nos profissionalizar, beleza? Espero que você tenha gostado, tá? E aguardo você na nossa aula de número 2, beleza? Um abraço e até a próxima!